serve ao Deus que não mudou. Levante as suas mãos bem alto nesse lugar e aplauda o nome do Senhor. Como é bom te adorar, Senhor. Como é bom te louvar. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Amados, nós vamos orar neste momento pelos nossos professores que vão estar ministrando. Pediria que viessem aqui à frente para nós orarmos em nome de Jesus, tá? Hoje é a lição de número 11, faltando aí mais 2 semanas para encerrar o trimestre. E já estamos aí com expectativas para o próximo trimestre, amém? Que o nosso irmão Osiel, pastora Ludejanes e também a nossa irmã Artemisa, que tem a grande responsabilidade de passar o conteúdo neste domingo, amém? Oremos a Deus. Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, meu Deus, nesta manhã, e te pedimos, ó Senhor, que tu venhas usar a vida de cada um desses professores, meu Pai. Sejam eles, ó Deus, bênçãos na vida dos alunos, meu Pai. Senhor, que cada aluno da escola bíblica dominical, nesta manhã, Senhor, meu Pai amado, possa absorver, Senhor, o máximo possível desta lição, possa sair daqui, Senhor, ó Deus, com um aprendizado novo da Tua Palavra, meu Pai. Crianças, adolescentes e adultos, meu Pai, abençoa a escola bíblica dominical, em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém. Louvado seja Deus. Hoje, queridos, é a lição de número 11, fé para continuar conquistando, amém? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, aos nossos amados irmãos. Hoje a nossa lição, como o nosso pastor já falou, é a lição de número 11, né? Estamos caminhando aí para a reta final de mais um trimestre, para a honra e glória do nome do Senhor, que nos deu a oportunidade de estar estudando e aprendendo sobre Josué, né? E diz assim, está lá, a nossa lição de hoje está baseada em 2 capítulos do livro de Josué, que são o capítulo 14 e o 15, e tem por título Fé para continuar conquistando, né? O nosso textuário diz, né? São 2 capítulos, nós não vamos ler todos os 2 capítulos, mas nós vamos ler o capítulo 14, que ele tem apenas 15 versículos, não é muito extenso, né? Que é um dos capítulos que está baseado a nossa lição de hoje, tá? Josué 14, que tem por título A Terra de Canaã Distribuída por Sorte. Diz assim: são estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia. Porquanto as 2 tribos e meia já dera a Moisés herança além do Jordão, mas os levitas não tinham dado herança entre seus irmãos. Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arredores para seu gado e para sua possessão.
Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Chamaram os filhos de Judá Josué em Gigal e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu. Lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Olha só, né? Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, e o quenezeu em herança até o dia de hoje, visto que perseverará em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Quiriate-Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém? Glória ao nosso Deus. Podeis assentar, irmãos. Como eu havia falado para vocês, a nossa lição de hoje é a nossa lição 11. Está baseada em 12 capítulos do livro de Josué. Nós acabamos de ler o capítulo 14, né? Olha só. Nós já trilhamos aí por 10 lições que vem tratando sobre conquistas, né? E as conquistas de Josué foram mediante promessas de Deus, e as conquistas de Josué foram de lutas, né? Baseada em muitas lutas, guerras, né? Como nós podemos ver aí na travessia do Jordão, podemos ver a conquista de Jericó, podemos ver aí também quando Josué precisou orar para que o sol viesse a parar. E a gente sabe, né, que sem lutas não existe vitórias, né? E o título da nossa lição, ela diz assim: fé para continuar conquistando, né? Quantos de nós já conquistamos algo em nossa vida? Já conquistamos muita coisa, aquilo que foi gerado no nosso coração, já conquistamos, né? Mas só que cada um de nós ainda temos sonhos dentro de nós, né? E esses sonhos, para que eles se realizam, para que eles venham se realizar, a nossa fé, ela precisa estar de pé, né? Olha só o exemplo que Josué, ele vai dar aí para nós. A promessa foi feita a ele quando ele tinha
40 anos de idade, né? Que ele entraria na terra de Canaã. Isso nós podemos ver lá em Números, no capítulo 14 e o versículo 24, que é onde Deus faz a promessa para Josué. Deixa eu ler aqui para os irmãos rapidinho, para que nós possamos entender melhor a nossa lição. Diz assim, Números 14, eu vou ler só o 22, o 23, até que nós chegamos ao nosso objetivo. Diz assim, ó: nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a teus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou, segui-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Né? Olha só, livro de Josué. A nossa verdade prática, ela diz, já estão os slides aí? Hoje a gente não vai falar de Josué, mas hoje o foco é Caleb, né? Olha só, e a nossa verdade prática diz: a fé em Deus e nas suas promessas nos animam a continuar conquistando vitórias sobre os desafios da vida, né? Como eu havia falado para vocês, a promessa foi feita para Caleb quando ele tinha 40 anos, né? E ela vai se cumprir na vida dele quando ele completa 85 anos, né? Pode subir aí o slide, por favor. Desde o início, fé para continuar conquistando, né, o nosso textuário. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Pode passar. A nossa verdade prática já foi lida, pode passar também, né? Pode passar os versículos. A nossa introdução diz: esse capítulo forma a introdução de um relato da alocação das terras a oeste do Jordão, ou Canaã, às 9 tribos e meia. A herança de cada tribo foi dada por meio de sortes, de acordo com Números 34, 16 e 29. Pode passar, tá? Vemos também como Caleb persistiu em alcançar com a fé e diligência as promessas de Deus. E aqui inicia, né, já iniciamos, e aqui dá a ênfase maior na nossa lição de hoje, que diz: conquistar e partilhar, que vem aí com 3 tópicos, né? Que é o tópico de obediência à ordem divina, a sorte na divisão da herança e Deus cumpridor de promessas, né? Obediência e ordem divina. Josué foi obediente durante a campanha militar e também durante a divisão de terra. Pode passar aí. Eleazar e Josué presidiram a reunião para a partilha de terra. Além disso, os príncipes das 12 tribos foram convocados, menos os levitas, que não participaram da divisão. Por que eles não participaram da divisão, né? A revista, ela destaca aí para a gente: porque os levitas, eles não participam da divisão das tribos, né? Porque eles serviam com deveres religiosos particulares, os israelitas, né? E tinham responsabilidade política, por isso que eles não eram herdeiros de terra, e sim de cidades, devido a essa função que eles tinham, né? Josué recebeu herança dupla,
com Efraim e Manassés. Foi lançado sobre a herança de 8 tribos e meia. Ficaram de fora Gade, Rúben e meia tribo de Manassés. Olha só, né? Aí nós temos aí o relato de Josué, né? Quando ele fala lá, são estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, né? Filho de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhe fizeram repartir, né? Olha só, aí nos mostra, né, Josué, né, a importância da obediência, quando desde o início da nossa lição nós podemos observar a caminhada, o trajeto de Josué, como nós vimos na lição onde fala sobre a queda das muralhas, né? A hierarquia que tinha, e Josué ali, ele seguia tudo direitinho, né? Isso é uma questão de obediência que ele tinha em relação ao Senhor. As conquistas de Josué, elas foram baseadas aí, né? Na questão da obediência ao Senhor, né? Pode passar lá. Aí tem a sorte na divisão de herança. Por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia. Eu fiquei pensando assim, né? Eu falei, mas por que usa a palavra sorte, né? Ela é destacada várias vezes na Bíblia, né? Por quê? Por que sorte? Porque eles apostavam que era que acontecia, né? Aí aqui mesmo na nossa... Só baixa um pouquinho aí, Gabriel, por favor. Isso. Olha só, Josué reuniu os líderes da tribo e repartiu por sorte a sua herança. Ou seja, literalmente dividiu por sorte a terra que foi prometida por Deus. Agora sobe, tá? Olha só, uma forma para Israel determinar era por meio dos dados sagrados, tá? Isso aqui existia na época deles, tá? Isso aqui existia, eram os dados sagrados, era algo que eles usavam para saber se era da vontade de Deus ou não, né? Eles viviam totalmente. Hoje em dia, o que que nós fazemos? Nós oramos, né? Vou orar ao Senhor, vou fazer um propósito com o Senhor tantos dias para ver se é da vontade de Deus que eu receba algo, que algo aconteça. Hoje em dia nós reagimos assim de acordo com os nossos dias atuais, de acordo com a nossa geração. Mas nesse tempo aqui, eles faziam isso, não era jogo, tá? Isso aqui era uma, como é que a gente pode chamar? Fazia parte lá da cultura deles daquela época, como eles buscavam, né, para saber se era da vontade de Deus ou não. Uma forma para Israel determinar era por meio de dados sagrados contido no éfode utilizado pelo sumo sacerdote. Dado a natureza da partilha, a combinação de tribo e território. Alguns sugerem que o sorteio envolvia 2 participantes, um contendo o nome da tribo e o outro a descrição do território, né? Eles faziam ali esse jogo, né? E esperavam, se eles ocupassem aquele lugar, aquele território, e ali desse certo, aí eles tinham aquilo como era da vontade do Senhor. Vocês lembram quando... me ajudem aí que eu esqueci. Jonas, ele foi jogado do navio ao mar. Ali também a Bíblia diz que eles agiram por meio de sorte, para ver, né, se o peixe comesse Jonas, porque a culpa era dele, né? Então algo de errado estava com ele. Se não comesse, não era dele. Era assim que eles reagiam, né, que eles faziam para saber se algo era da vontade de Deus ou não. Aí aqui eles dividiram, né, como está falando ali no texto, mediante esse processo que eles tinham, né, se desse certo aquela terra ali, era da vontade de Deus. Se não desse, não era da vontade de Deus. Amém?
não se tratava de sorte, olha só, né? De sorte aquela que a gente vai por exemplo, a gente não, né? Pessoas que têm o hábito de jogar na loteria, apostar em jogo, não se trata dessa sorte, tá? É uma cultura usada pelos judeus naquela época. Não se tratava de sorte, mas de que a decisão era conduzida por Deus, né? Eles faziam isso para ver se era da vontade de Deus, né? Aquela determinada situação. Como nós estamos falando de terra, aquela determinada terra, né? Amém? E o tópico 3 diz: Deus cumpridor de promessas. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra, né? Esse resumo termina afirmando uma verdade importante. Israel conduziu essa partilha em obediência a Deus, conforme o Senhor tinha ordenado, né? A gente observa que Moisés, ele começa ali liderando um povo, né? Pelo raciocínio, quando a gente lê, a gente percebe que era um povo ainda pequeno, que ele conseguia conduzir, né? Mas chegou um tempo que eles foram divididos por tribos, que não quer dizer que está se referindo a tribos indígenas, né? Mas era a tribo a qual era familiar, né? Que é a tribo onde Jacó ele tinha 12 filhos, era uma tribo familiar, onde cada família ficava ali no seu canto, né? Porque eu acredito, não está na Bíblia, né? Mas pelo raciocínio, a gente lendo a palavra de Deus, dá para entender, né, que a população ela ia crescendo, né? E já era muita responsabilidade. A gente vê isso claramente com Moisés. Só para uma pessoa ali conduzir, só para uma pessoa direcionar, só para a responsabilidade de uma pessoa, né? E a gente observa dentro da nossa lição, principalmente desde o início do livro de Josué, né, essa questão por cada um ter algo que é seu, né, pelo desejo que cada um tem de ter o seu canto, de ter o seu pedacinho de terra, de ter o seu lar, de ter a sua família, né? Isso não é desde hoje, vem de muito tempo antes de Cristo, né? As pessoas ali almejando por algo que é um lar, que é algo ali, é um pedaço de terra para fazer ali o seu cantinho para repousar, né? Continuando lá, Deus cumpridor de promessas, já foi, né? Pode subir, já lemos aí. A fé nas promessas deve ser proporcional ao caráter e grandeza de quem as anunciou. Quem foi que anunciou a promessa aí? Hein? As promessas foram feitas para Moisés, foram feitas para Josué, foram feitas para Caleb, mediante quem? Vamos lá participar? Mediante Deus, né? Quem foi que fez a promessa na vida deles? Foi o Senhor, né? A fé nas promessas deve ser proporcional ao caráter e grandeza de quem anunciou, né? Elas foram feitas mediante Deus, né? E olha só as grandezas que ele fez, né? Na vida de todos esses 3 homens, o qual a nossa lição ela vem descrevendo, né? Caleb, né? O tópico 2, né? Aí a gente vai se perguntar, né? Quem foi Caleb, né? Aí nós vamos voltar lá para o livro de Números. Quem é que quer saber quem foi Caleb, né? Lá no livro de Números 34. E o versículo 19, né? Ele vai dizer para nós quem foi Caleb. Quem encontrar primeiro aí pode ler, tá bom? 34, 19, antes de mim aqui. Números 34, 19. Quem encontrou pode ler aí para mim, por favor.
para que não dê sono, para que nós possamos estar atentos aí à palavra do Senhor, as promessas que nós ainda temos na nossa vida, né, que o Senhor ainda quer cumprir, mas para isso nós precisamos persistir na fé, ter perseverança, amém? Vamos lá, irmã. Amém. A nossa irmã Socorro fez a leitura lá para nós. E estes são os nomes dos homens da tribo de Judá, né? Calebe, filho de Jefoné. Esse o homem o qual nós vamos falar agora, né? Que diz assim mesmo: quem foi Calebe? Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no meu coração. Olha só, antes do êxodo, o pai de Calebe, que não era israelita, casara-se com uma filha de Ur, da clã de Quelubai, Calebe, da tribo de Judá. Pode passar, tá? Ele deu a Jefoné seu primeiro filho, que recebeu o nome da família dela, Calebe. Este jovem herdou as prerrogativas de sua clã e finalmente veio a ter o chefe da sua tribo, né? Otinoel, um parente de Calebe, é chamado de filho de Kenaz. Os nomes antes eles eram bem, né? bem mesmo inspirados, né? Isto é o quenezeu. Os quenezeus foram uma das tribos do Negueb e do Monte Seir. Aparentados como os queneus talvez fossem capacitados, artífices da região do Arabá, rica em cobre. Pode passar lá que eu quero pegar o final, tá? Calebe é um exemplo digno de nota e um crente piedoso. Por causa dele ter perseverado em seguir o Senhor, o Deus manteve fisicamente forte e corajoso à idade de 85 anos, né? Olha só, quem foi Calebe, né? Quando nós lemos aqui o versículo 14, a gente vê que foi confiado a Calebe aquela questão dele ir, né, espiar a cidade lá de Canaã, né? Foi dada a ele essa responsabilidade, não só a ele, mas a outros também, né? Então, quando ele volta, né, ele diz para Moisés, como o Senhor ordenara a Moisés, não é aqui. Ele disse: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu relatei como sentia no coração. Olha só, era uma pessoa que estava ali ombro a ombro com Josué, caminhava ali com Josué, né? E quando ele volta dali da missão, da responsabilidade que foi dada a ele, ele descreve para Josué. Só que ele foi uma das pessoas que ele não descreveu as coisas negativas. Ele viu ali, né, onde ele tinha mandado ele ir, ele viu o lado positivo. O que ele diz para Josué? Né, que o povo de Israel já estava o quê? A luta já está ganha, né? O povo tem medo, né? Tem medo do povo. Israel tinha medo do povo de Canaã por causa das coisas que Deus já havia feito entre eles. Olha só, né? Ele viu, ele observou, ele viu ali que tinha soldados ali do exército de Israel oposto ali observando os muros. Mas ele não chegou para Josué e disse assim mesmo: está cheio de soldado lá, cada canto tem um soldado. Nem vamos nos atrever a entrar, né, nessa terra que não vai dar certo. Olha só, essa questão dessa observação, como ele diz aqui, olha. E eu lhe relatei como sentia no
coração. O que foi que ele sentiu no coração dele? Que a luta já estava ganha, né? Eles iam encontrar dificuldades, eles iam enfrentar problemas, mas a luta já estava ganha, né? E ele relatou para ele como ele sentia no coração. Ele não descreveu para Josué o que tinha ao redor, as dificuldades, né? Os outros sim, voltaram com medo, com receio, mas ele não. Vamos, né? Vamos encarar, porque a luta, ela já está ganha. Amém? Continuando lá, nossa hora corre. A importância da fé. Caleb refere-se à promessa de Moisés e à fidelidade de Deus em mantê-lo vivo por 45 anos. Essa referência temporal faz ponte entre a promessa passada e o seu cumprimento naquele momento. Pode continuar? A menção da forma e do vigor de Caleb enfatiza que ele é a mesma pessoa que recebeu as promessas anteriores, quando que já está fisicamente apto a tomar posse da terra que lhe foi designada. Pode continuar para mim encerrar isso daí. E o pedido específico é dei-me, pois esta região montanhosa, Hebron, está situada numa região de montanhas, né? Quando a gente observa dentro da nossa lição e dentro da palavra de Deus, ele tem aí a conquista de 2 terras. Tem ou não tem? Qual foi a primeira que ele entrou? Foi Canaã. Né? Lá em Números, quando Deus faz a promessa da terra prometida, né? Quem é que entra? É ele com Josué que entra, né? E aqui ele vai pedir a segunda terra. Só que quando ele vai pedir para Josué a segunda terra, né? Aqui ele diz que era região montanhosas, né? E naquela época, geralmente nesses lugares, existiam gigantes, né? Os nossos gigantes hoje é diferente, né? Mas naquela época eram gigantes mesmo em tamanho. E ele diz assim mesmo para Josué: hoje, 45 anos depois, eu tenho a mesma força, o mesmo vigor que eu tinha há 40 anos. Ele está dizendo para Josué: não importa o que tem lá, né? Mas eu tenho a mesma força, a mesma determinação, a mesma fé. Eu quero que você confie em mim e me dê, né? Olha só a determinação e a força de Josué, né? 85 anos, o que ele ia dizer? Já se passaram 45 anos, né? Uma terra cheia de gigantes, eu não tenho mais força para isso. E olha só a confiança na promessa de Deus. E ele diz assim: eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. Olha só, o Senhor fez uma promessa na vida dele, né? E o conservou em vida, para ele ver, né, a realização daquilo que ele prometeu. E além de conservar em vida, conservou com a mesma força, o mesmo vigor, né, a mesma determinação que ele tinha para tomar posse daquela terra, né? Aí ele diz assim mesmo: como prometeu 45 anos. Já pensou, irmãos? 45 anos depois, a gente não quer esperar um dia, uma semana, imagine 45 anos depois, né? E como prometeu 45 anos, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés andando Israel ainda no deserto. Já agora sou de 85 anos. Olha o que ele diz: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para entrar, né? Ele estava dizendo: o meu vigor, a minha força para entrar numa guerra é a mesma para mim sair, né? Olha só. E o nosso último tópico, bora lá.
reivindicando a herança, né, que é o pedido que ele fez, né? Mesmo em mencionar nominalmente Hebrom, Caleb tinha essa cidade em mente. Todavia ele se refere explicitamente aos temíveis anaquins que habitavam na região, com suas cidades grandes e fortificadas. Pode subir? A batalha era dura e o inimigo imprimia pavor, mas Caleb não esmoreceu, pois pelejou por sua promessa e logrou êxito em conquistá-la. Olha só, né? Ele sabia quem ele ia enfrentar, como eu havia dito agora há pouco para vocês, mas ele não recuou, né? Olha o que ele diz para Moisés: o mesmo vigor que eu tinha antes, eu tenho agora, né? E o nosso último tópico diz assim: lições para hoje, né? O que nós podemos tirar baseado na palavra de Deus, baseado na Bíblia, né, que é o nosso manual? O que nós podemos tirar de Josué como exemplo para a nossa vida, né? É necessário perseverar, né? Em ambos os capítulos 14 e 15, vemos a perseverança de Caleb em servir ao Senhor, né? Uma das coisas que ele relata, ele deixa bem claro, né? Quando ele diz assim mesmo: tu sabes, deixa eu ver bem aqui, bem aqui, tu sabes que o Senhor falou, Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia a respeito de ti, né? E eu lhe relatei tudo o que se tinha no coração, porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus, né? Ele fez uma escolha, né, para continuar perseverando e para a fé dele continuar ativa, que foi seguir ao Senhor. Diz assim: mesmo em idade avançada e com as dificuldades da peleja, Caleb perseverou e alcançou promessas do Senhor. Ele sabia da fidelidade do Senhor para com ele e com todo o povo. Exemplo ele tinha de sobra, né? Caminhava ali lado a lado com Josué, viu várias, né, lutas, guerras vencidas, presenciava, né, ali o que o Senhor fazia no meio do povo, né? Então, exemplos ele tinha, muitos exemplos, né? Aí aqui não é necessário perseverar. A Caleb, filho de Jefoné, porém deu Josué uma parte do meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Quiriate Arba, isto é Hebrom. Este Arbas era o pai de Anak, né? Aí vamos para cá, para fontes superiores e inferiores, né? Aqui a gente já vê Caleb já na sua geração, já com filhos, né? A casa, a filha de Caleb, insta o marido para que peça um campo ao seu pai, suplementar a cidade de Debi. Ela deve ter dado a conhecer que tinha essa questão em mente, mesmo tendo falado disso somente com Otiniel. Pode subir? Que deseja, ela responde em seus rodeios, que deseja um presente de casamento, uma bênção. O Nequeb é conhecido pela sua relativa escassez de água. Ela deseja fontes de água. Ainda tem outro? Tá. Ela deseja fontes de água, né? Essa aqui é a filha dele, de Caleb, como eu havia dito para os irmãos no começo, né? Todos nós desejamos ter a nossa casa, desejamos ter o nosso cantinho. Naquela época não era diferente. E ela faz esse pedido, né? Ela casou e ela fez esse pedido aí para o pai. A palavra de Deus diz que naquela época essa cidade que ela pede como herança, esse lugar, essa terra que ela pede como herança, tinha uma escassez muito grande de água, né? E ela chega para o pai dela, que era Caleb, e ela diz para o pai, porque naquela época, quando os filhos casavam, os pais davam algo como herança, né? E o que ela pede para o pai dela? Ela pede
uma terra que tenha água, né? Ah, mas foi ambição da parte dela? Não, foi uma questão de sabedoria, né? Olha só, ela demonstrou sabedoria, envolvimento e interesse em sua herança de casamento e futuro. Não foi gananciosa, não hesitou em buscar aquilo que ela precisava, tá? A nossa lição, ela chega até aí na questão da filha de Josué, né? E o nosso último tópico diz: a quem vencer? Temos desafio e promessas gloriosas feitas por Jesus, fontes e rios de água viva do seu Espírito, coroa da vida aos que forem fiel até a morte, né? Temos a plena certeza de que alcançaremos cada uma destas promessas, pois todas elas estão firmadas na pessoa bendita de Jesus. Tem outro? Não, não tem mais. Olha só, né? A quem vencer, né? Todos nós temos promessa de Deus na nossa vida, né? E a lição, ela traz algo muito importante para nós. Hoje em dia, naquela época lá, eles lutavam com gigantes, como eu falei para vocês, né? Nós também lutamos com gigantes, né? Só que os nossos gigantes hoje é diferente daquela época, né? É a tristeza, é a mágoa, é o ódio, é o rancor, é o problema com o marido, é o problema com o filho, enfim, né? São várias coisas que se apresentam em nossa vida como formas de gigante, né? Pode voltar um pouquinho lá para mim, Gabriel, por favor? E ele diz aqui, olha, temos a plena certeza de que alcançaremos cada uma dessas promessas, pois todas elas estão firmadas na pessoa bendita de Jesus Cristo. Qual o segredo, né, para que nós alcancemos as nossas promessas que sejam realizadas na nossa vida? A fé, né? Para que nós possamos conquistar as nossas promessas, nós precisamos que a nossa fé, ela esteja viva em nosso coração, né? E eu trouxe algo de Josué, assim, que é muito importante para a nossa vida, né? Uma lição para nós, né? Caleb não deixou o tempo apagar a promessa de Deus em sua vida. O tempo é o instrumento que Deus, né, usa para nos moldar. Olha só, né? Nos moldar, aperfeiçoar e traz o quê? Traz maturidade, né? Olha só. Passaram-se 45 anos para que a promessa fosse cumprida na vida de Caleb, né? Mas durante esses 45 anos, eu tenho certeza que quando ele chegou aos 85 anos, o pensamento não era mais o mesmo, as atitudes não eram mais a mesma, ele já havia adquirido, né, mais conhecimento, já havia amadurecido muito mais. Talvez se naquele momento Josué tivesse dado Hebrom para ele, será que ele ia aceitar? Será que ele ia receber? Né? Olha só, né? Então quer dizer que quando nós pedimos algo para Deus e aquele algo nós não recebemos, né? Ora para receber, isso quer dizer que nós ainda não estamos preparados para receber, né? Passa 2, passa 3 anos, mas nós estamos em processo de aprendizado, estamos em processo de amadurecimento, né? O Senhor está nos moldando para que nós possamos receber a promessa dele na nossa vida, né? O tempo não produziu em Caleb amnésia e esquecimento. O tempo amadureceu a promessa em seu ser, né? Olha só, o tempo, ele trouxe amadurecimento. Tanto é que quando ele pede para Josué, ele diz: eu tenho o mesmo vigor, eu tenho a mesma força que eu tinha naquela época. Amém? Então esta é a nossa lição de hoje, a palavra de Deus para nossas vidas, né? E que a fé, ela possa ser avivada dentro de nós, para que as promessas do Senhor, elas não venham, né? Não morrer, mas esfriar dentro de nós, né? Ficar ali adormecidas, que nós até muitas das vezes chegamos a ter o pensamento: não aconteceu todo esse tempo,
não vai mais acontecer, né? Então, que nesta manhã o Senhor, Ele venha dar o renovo para nós. Ele venha reavivar, né, a nossa fé para que nós possamos continuar a nossa caminhada, porque fácil não é, né? Cada dia nós precisamos matar um leão, como diz, um gigante diferente. Então, enquanto nós permanecermos aqui nesta terra, nós precisamos estar avivados e a nossa fé precisa estar de pé. Amém? Glória a Deus.